Hoje a gente vai ver um setup para day trade ou até mesmo para scalp trade para aquelas pessoas que gostam de operar manualmente na frente do computador. Então se você é esse tipo de pessoa, se você gosta de operar assim, fica até o final do vídeo porque eu vou fazer um backtest com 100 trades, um backtest manual para a gente ver se esse setup realmente funciona. E aí pessoal, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo. Aqui no canal eu sempre passo essas dicas de setups de trade de uma forma sistemática, de uma forma fácil e prática para a gente operar, sempre trazendo resultados estatísticos do que eu tô mostrando. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se eu te ajudo de alguma forma, já deixa um like aí embaixo nesse vídeo e não se esquece de se inscrever, beleza? Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu sou um cara que sempre gostou mais de trades longos, de position trade, de swing trade. Dificilmente eu falo sobre day trade aqui, principalmente de scalp, né? Eu quase nunca falei de scalp aqui no canal. E tem uma razão para isso. Normalmente, position trade é mais fácil de fazer do que o swing trade. O swing trade é mais fácil do que o day trade. E o day trade é mais fácil do que o scalp trade, é uma escadinha. Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil fica de fazer trade, porque quanto menor o tempo gráfico, mais ruído você vai ter no seu trade, no gráfico em si. Então, na minha opinião, quando a gente começa a falar de day trade ou de scalp trade, a gente está falando da parte mais difícil de fazer trade, principalmente quando a gente fala de trade sistemático. Mas como o mercado das criptos está muito ruim para fazer swing trade, porque o mercado está muito lateral, então a gente tem muito sinal falso. A gente entra no trade e toma stop, entra no trade e toma stop, entra no trade e toma stop, porque a gente não tem o follow-up do mercado depois de um sinal de entrada, porque o mercado está muito lateral. Para quem está vendo esse vídeo aqui depois do lançamento, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de maio, então dá uma olhada no gráfico diário, por exemplo, do Bitcoin, no dia 23 de maio de 2022. Você vai ver que o gráfico está muito lateral, o Bitcoin está indo de 28 mil dólares a 31 mil dólares faz muitos dias, e com isso os setups de swing trade sofrem demais. Então, na minha opinião, os setups que se dão bem em tempos gráficos de uma hora para baixo, uma hora, meia hora, 45 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vão ser os setups que vão conseguir tirar vantagem do mercado dessa forma, porque em tempos gráficos menores a gente consegue pegar movimentos unilaterais, né? Tem micro tendências, tendências de alta pequena ou tendências de baixas pequenas, mais definidas do que no gráfico de um dia, por exemplo. Essa é a minha opinião. Com o mercado lateral ou com o mercado em bear market, na minha opinião, as principais oportunidades vão estar em tempos gráficos menores. Bom, então vamos lá. Como é que funciona esse setup finalmente, né? Esse setup de day trade ou de scalp trade? Ele usa 3 indicadores principais. Então aqui no TradingView a gente vai vir aqui nos indicadores e vai procurar aqui o RSI, né? O Relative Strength Index. A gente vai pegar esse indicador aqui que chama QQE Mod. A gente vai pegar esse indicador aqui que chama Volume Flow Indicator, do Lazy Bear. Então são esses 3 indicadores aqui que vão gerar o sinal pra gente. Agora a gente vai editar aqui os indicadores para gerar o sinal que a gente quer. Então a primeira coisa aqui no RSI, a gente vai clicar na engrenagem, em vez de 14 no comprimento do RSI, a gente vai colocar 40 e o comprimento da média a gente vai colocar 150 e vai dar um OK. E aqui no indicador de fluxo de volume, a gente vai clicar na engrenagem e vai trocar aqui o comprimento do sinal de 5 para 20 e o máximo volume cutoff a gente vai colocar 8.5 e vai dar um OK. Então como que vai ser o sinal de trade? Lembrando que é um sinal long e um sinal short, tá? Um sinal para comprar e um sinal para vender. O RSI e o Volume Flow vão funcionar como filtros. Então o filtro do short do RSI vai ser a linha roxa tem que estar abaixo da linha amarela, tá? Esse é o filtro para o short. Então aqui a gente está vendo que a linha roxa está acima da amarela, então é o filtro long que está habilitado. E o Volume Flow, né, a linha verde para o short tem que estar abaixo da linha laranja e ambas as linhas tem que estar menor do que zero. Aqui a gente está vendo que as duas estão acima de zero. O valor delas, né, que a gente vê por aqui, estão ali em 9.47 e 10.35. Então está dando sinal para long. O filtro aqui está dando long. E o sinal em si vai ser o QQE Mod, né? Então o QQE Mod para long vai ser a primeira barrinha do histograma aqui azul e para o short vai ser a primeira barrinha para o vermelho. Então vamos pegar um sinal aqui, por exemplo, para a gente ver um sinal long e um sinal short. Aqui, esse candle aqui, por exemplo, ele foi um sinal de long. Por quê? Porque o RSI, a linha roxa, está acima da linha amarela. O histograma aqui do QQE Mod está azul, a primeira barrinha azul. E a linha verde está acima da laranja e ambas estão acima de zero. Então esse sinal aqui seria um sinal de long, esse candle verde aqui. Vamos pegar um sinal short agora. Então aqui a gente tem um sinal short. Esse candle vermelho aqui foi um sinal de short, por quê? Porque a linha roxa do RSI está abaixo da linha amarela. A linha verde está abaixo da linha laranja no Volume Flow e ambas estão abaixo de zero.
E a gente tem a primeira barrinha vermelha do QQE Mod. Então esse candle vermelho é um candle de sinal short. Então o setup, o sinal do setup, né, funciona dessa forma aqui. A gente ainda não conversou sobre como a gente vai sair do trade, mas as entradas já estão definidas. Para facilitar a nossa vida, eu fiz um indicador com uma regra de coloração. Então, em vez de a gente ter que ficar olhando para 3 indicadores diferentes, configurar tudo certinho, a gente pode apagar tudo isso aqui, liga esse indicador que eu criei, sinal scalp aqui, ó, e a gente vê, ó, pode ver que o sinal que eu circulei aqui, ele deu um sinal short, ele pintou de vermelho, tá vendo? Então esse candle vermelho aqui é um sinal de short, segundo esse setup, tá? Então aqui a gente já tem os candles vermelhos são sinais de short, né? E os candles verdes são sinais de long. Lembrando que aqui eu estou no Bitcoin dólar gráfico de 1 hora, tá bom? Agora, como que vai funcionar a forma de sair desse trade, né? Como que a gente opera esse sinal? Tem várias formas que você pode operar esse sinal, né? Você pode colocar um stop fixo e um alvo fixo em porcentagem, você pode fazer de várias formas. A forma com que eu testei, que é a forma que eu fiz o backtest, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele tem uma pitada de análise discricionária, por isso que eu comentei no começo do vídeo que esse setup aqui era para quem gosta de operar na frente do computador. Como que eu fiz, né, para ver essa saída do trade aqui? Eu pensei o seguinte, a nossa entrada, por exemplo, nesse sinal short, ela vai estar aqui no fechamento do candle, né? A gente vai entrar no fechamento dele, a gente posiciona o stop no último topo, né, que seria a resistência mais próxima. Então a gente coloca aqui um pouquinho acima e a gente projeta o alvo com base no tamanho do stop, 1 para 1, né? Então aqui o stop deu 3,33%, eu vou colocar um alvo de 3,33%. Olha lá, então esse alvo aqui, esse trade teria dado lucro, né? A gente entrou aqui e saiu aqui embaixo, né? Pegou o nosso alvo ali de 3,33%. Então essa é a forma que eu pensei aqui para operar esse setup. Não precisa ser dessa forma, você pode colocar o alvo 2 vezes o tamanho do stop, ou você pode colocar o alvo metade do tamanho do stop, aí você vai acertar muito mais trades, porque o alvo vai ser mais curto com relação ao stop. Então aqui tem várias formas, né? O ideal é que cada um veja o setup, teste, faça o backtest e veja o que é melhor, né? Se é um alvo mais curto, se é um alvo mais longo, se em vez de colocar o primeiro fundo, o primeiro topo aqui, a primeira resistência mais próxima, você coloca a resistência anterior, por exemplo. Então, em vez de colocar esse topo, você coloca esse topo aqui atrás, né? Um pouquinho maior, então quase 5%, você pode colocar esse aqui em cima, de 15%, mas aí já vai deixar de ser um setup de day trade ou de scalp para ser um setup mais longo, né? Porque vai demorar mais para atingir o alvo ou o stop. Então essa é a forma inicial que eu testei esse setup aqui. Então a gente vê aqui, por exemplo, vamos pegar outro exemplo, né? Esse outro sinal short aqui, ó, ou esse mesmo, né? Esse que está aqui. Então, a gente já encerrou o trade e abriu o outro, né? Então a gente colocaria aqui a entrada no fechamento dele. O stop no último topo, né? A gente pode colocar nesse último topo aqui ou até nesse aqui mesmo. Então 2,69%, a gente coloca o alvo aqui 2,69%. Tá aqui, teria pegado o nosso alvo aqui, ó, nesse candle verde aqui. Outro sinal short aqui, então a gente coloca a entrada aqui no fechamento, coloca o stop no último topo, aqui em cima. Então tá dando aqui, ó, 5,98% de stop, né? Praticamente 6. Colocamos 6 de alvo. E tá aqui, pegou o nosso alvo também, né? Então, três trades short aqui seguidos de gain aqui no Bitcoin, né? Então é um setup muito interessante, ele tem uma taxa de acerto superior a 50%, e eu acho que ele é muito legal. Aqui eu estou testando em gráfico de 1 hora, mas a gente pode ver em gráfico de 15 minutos, eu vi até em gráfico de 2 minutos e ele ficou muito bom, né? Lembrando sempre que se você for operar ele, faça o backtest antes, teste na moeda que você quer usar, no tempo gráfico que você quer usar, testa, vê realmente se os sinais são bons, se funcionam ou se não funciona. Nenhum setup vai funcionar em qualquer moeda, nenhum setup vai funcionar em qualquer tempo gráfico. A gente sempre tem que testar para ver se ele funciona, tá bom? Então eu vou fazer agora o backtest no Bitcoin aqui no gráfico de 1 hora. Eu testei no Bitcoin porque eu vi que o Bitcoin em si não é uma moeda em que ele fica muito bom. Visualmente eu vi que ele não fica tão interessante assim no Bitcoin. Por isso que eu quis testar no Bitcoin para ver como fica. Então a gente vai ver o resultado do backtest, mas eu acho que esse setup aqui fica melhor em moedas mais voláteis, em tempos gráficos de 15 minutos, meia hora. Então a minha lógica foi, vou testar no Bitcoin, se ficar bom no Bitcoin, provavelmente vai ficar bom também em outras moedas, tá? Essa foi a lógica que eu tive para fazer esse backtest aqui, mas não quer dizer que não precisa testar nas outras moedas, tá bom? Bom, então vamos ver agora, eu gravei já o resultado do backtest, eu vou mostrar para vocês aí rapidinho eu fazendo, vou agilizar o vídeo e a gente já volta com os resultados.
Bom, então aqui estão os resultados do backtest, né? Os 100 trades que eu registrei. Então aqui tem todos os trades registrados. Eu registrei aqui em cima o número do trade, o tamanho do alvo, o tamanho do stop, o resultado, né? Se foi stop ou alvo, o resultado final em porcentagem. E aqui eu fiz os cálculos de drawdown, evolução da banca e tudo mais, né? E aqui a gente tem o que importa, que é os resultados em si do backtest. Aqui eu fiz 2 testes. O primeiro teste, posição fixa. Então na posição fixa a gente estaria entrando em cada trade com 100% do capital. Então esse é o resultado da posição fixa, uma gestão de risco bem arrojada, né? Bem arriscada, digamos assim. E a posição variável, onde eu fiz o cálculo da posição variável para eu arriscar 3% da banca em cada trade. Se eu tomo stop, eu perco 3% da banca, tá bom? Então esses são os 2 resultados que eu fiz aqui. E quais são as estatísticas desse backtest de 100 trades no gráfico do Bitcoin em 1 hora, né? Fazendo long e short. Então a gente tem aqui que dos 100 trades a gente ganhou 51 deles, perdeu 49, né? Então um pouquinho mais ali de 50% de acerto, 51% de acerto para ser exato. O trade médio de ganho foi de 4,21%, o trade médio de perda foi 3,67%, então em média a gente ganha mais do que perde, isso é muito bom, porque além de ganhar mais quando ganha do que perde quando perde, a gente acerta mais do que erra, então esse setup tem expectativa matemática positiva, tá? Que a gente vê aqui embaixo. A expectativa matemática de 0,035%, o que é muito legal, muito bom. Aqui a gente consegue ver o lucro líquido na posição fixa com 29% de lucro, né? Colocando 100% do capital em cada trade. Então em 100 trades a gente teria ganhado 30% da banca praticamente. E o drawdown máximo, que é o máximo que a nossa banca recuou a partir de um topo na curva de capital, foi 21%, menor do que o lucro líquido, que é bem interessante. Isso dá pra gente um fator de recuperação de 1,39%, ou seja, o lucro líquido é 1,39% maior do que o drawdown máximo. Isso na posição fixa, beleza? Agora, na posição variável, que é usando uma gestão de risco um pouquinho mais sofisticada, a gente vê aqui que o número de trades com ganho, com perda, ganho médio e perda média se mantém igual, né? A taxa de acerto também, porque são exatamente os mesmos trades, a gente só mudou a gestão de risco. Então o que vai mudar aqui vai ser a expectativa matemática, o lucro líquido e o drawdown máximo. Então agora, né, a gente tem um lucro líquido um pouquinho maior, de 30,59%, e um drawdown máximo um pouquinho menor, de 19,3%, o que dá um fator de recuperação um pouquinho melhor, né, de 1,59%. A gente pode mudar isso colocando aqui uma gestão de risco mais arrojada, né? 5% de risco por trade, por exemplo. Então a gente já teria um lucro líquido de 33%, drawdown máximo de 22%. Né? Então a gente pode ver o que aconteceria, né, se a gente brincar com essa gestão de risco aqui. Aqui embaixo a gente tem o gráfico da curva de capital, a evolução da curva de capital. A gente vê que é bem parecido, né? A curva vermelha é a posição variável e a curva azul é a posição fixa. Então a gente vê a evolução da curva de capital de uma forma bem parecida entre as duas gestões de risco. A gente tem um período de perda aqui, né? A gente ficou perdendo por um tempo no setup aqui no início do backtest e depois a gente avançou e começou a ter lucro, né? Então isso é o que mostra pra gente aqui a evolução da curva de capital. A gente consegue ver o drawdown máximo, onde é que ele aconteceu, né? Todos os drawdowns e tudo mais. E esses 100 trades, né, do backtest que eu fiz foi mais ou menos ao longo de um ano, do ano de 2021. Então foi praticamente o ano inteiro ali para fazer 100 trades em gráfico de 1 hora. Se você usar tempo gráficos menores, você vai ter muito mais trades. E para quem é assinante das minhas estratégias, para quem assina os meus scripts, né, que tem acesso a todos os meus scripts do TradingView, vai ter acesso também a esse monitor aqui, que monitora até 20 moedas e fala pra gente qual dessas moedas está dando sinal ou não, o que é muito legal, né? Então a gente tem aqui 20 moedas e ele tá falando pra mim que a Jasmy USDT Perp, ó, tava dando sinal long e acabou de sumir. Então a gente vê aqui qual moeda tá dando sinal naquele momento, a gente vai lá, olha a moeda e vê se a gente quer operar ela ou não. Então isso aqui facilita muito a vida de quem gosta de operar manualmente, né? Porque você não tem que ficar olhando moeda por moeda, qual tá dando sinal, qual não tá, porque o monitor mostra pra gente. Olha lá, a Jasmy voltou a dar sinal long, olha só, aqui na tabelinha tá mostrando long ali pra Jasmy. E além de a gente conseguir ver a tabela de uma forma visual, a gente também consegue mandar um alerta. Então a gente pode falar pro TradingView, ó, me avisa a cada 30 minutos qual moeda tá dando sinal. Então a cada 30 minutos chega um relatório só com as moedas que estão dando sinal long ou sinal short.
Então isso aqui é uma ferramenta muito legal que ajuda demais na hora de operar um mercado de forma manual, porque você não precisa ficar entrando em todos os trades como se fosse um setup automatizado com um robô, né? Você vai filtrar qual moeda você quer entrar, qual você não quer entrar. Você vai conseguir analisar o mercado de uma forma macro e decidir se você entra ou não. Por exemplo, se é um dia em que o Bitcoin está subindo muito forte, você não vai entrar short em altcoin, porque normalmente as altcoins vão subir atrás do Bitcoin. Então um sinal short vai ser um sinal errado. Então você consegue fazer esse tipo de filtro que o robô às vezes não faz. E como eu comentei, essa ferramenta aqui vai estar disponível para os meus assinantes, né? O monitor, eu ainda não decidi se vai ser de 20 ou de 40 moedas de uma vez. Eu estou testando a estabilidade dele aqui, mas amanhã, dia 24 de maio, já vai estar disponível para todo mundo. E se você quer ser um dos assinantes das minhas estratégias, ter acesso a esse monitor e a várias outras ferramentas para o TradingView, você pode assinar o meu serviço de estratégias, que custa R$100 por mês. Então você entra em www.sotrade.top e lá você tem todos os detalhes de como funciona, o que faz, o que não faz, como faz para automatizar, se dá para automatizar, se não dá. Então lá no meu site tem todos os detalhes, você pode entrar em contato comigo também se você tiver alguma dúvida, beleza? www.sotrade.top. Então se você gostou desse vídeo aqui, se ele foi útil para você de alguma forma, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve no canal que isso me ajuda demais mesmo. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. E como eu comentei no começo do vídeo, não usem esse setup sem testar. Façam os backtests de vocês, eu já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer backtest, ensinando a fazer planilha de backtest, então vai lá, pega a planilha, faz, anota trade por trade antes de usar isso aqui em alguma moeda, tá bom? Não é porque ele é um setup sistematizado que gera um sinal de forma sistematizada que ele vai funcionar em qualquer moeda, em qualquer tempo gráfico. A gente precisa testar para saber em qual moeda ele funciona, tá bom? E claro que esse vídeo aqui não foi uma recomendação de investimento. Beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.